equivalência tautológica. Pessoal, esse vídeo aqui vai ser bem curtinho, tá? Ou pelo menos vai ser assim bem tranquilo. Olha só, duas fórmulas A e B são tautologicamente equivalentes se qualquer que seja a valoração V, toda valoração de A é igual à valoração de B. Veja bem, aqui na equivalência não basta que eu tenha uma valoração que resulta no mesmo valor de verdade para outra. Eu preciso que todas as valorações tenham o mesmo valor. E como é que eu vou dizer que as duas fórmulas são equivalentes? Eu posso representar assim. E outro modo que vocês vão encontrar, inclusive já devem ter visto numa das listas de exercícios que eu passei, é isso aqui, ó. A equivalente a B, tá? Essa setinha aqui. Vamos usar o que for, talvez os dois, não vejo muito problema em usar esses dois, não. Bem, e aí, olha só, como é que eu vou verificar se duas fórmulas são equivalentes? A maneira mais simples que eu acho é, faz a tabela verdade, compara a coluna de cada uma delas e verifica se são idênticas. Se uma tem o valor verdadeiro naquela linha, a outra também tem que ter. Se uma tem o valor falso naquela linha, a outra também tem que ter. Aqui é idêntico mesmo. Tem que ser, a coluna tem que ser igual. É só fazer a tabela verdade. Bom, vamos deixar de lero-lelo e vamos fazer um exemplo aí. Por exemplo, P é equivalente a não P. Essa coisa horrorosa aí. Por exemplo, se eu faço a tabela verdade para isso, olha só, eu só tenho duas linhas, né? Já que eu tenho 2 elevado a quantos átomos? Um só tem uma proposição atômica, então a tabela verdade vai ter duas linhas. Uma, o valor de P vai ser verdadeiro, na outra, o valor de P vai ser falso. O que eu tenho para não P? Para não P, eu vou ter falso e verdadeiro. Bom, mas eu estou olhando não P. Não P é a negação de não P. Portanto, verdadeiro, falso. Repare que, ó, esta coluna é equivalente a esta coluna. As duas fórmulas são equivalentes. Ou, escrito de outro modo, bem, aqui, ó, isso aqui é bacana. Isso aqui se chama contrapositiva, que eu tenho na condicional. É equivalente, eu vou representar assim dessa vez, a não que, então não P. Isso se chama contrapositiva e é equivalente. E principalmente em demonstrações, tá? Em matemática, às vezes a gente não consegue fazer uma demonstração direta, então o que a gente faz? A gente nega a conclusão e chega, negando a conclusão, chega num absurdo da tese. Ou seja, se eu negar aquilo que eu esperava que acontecesse, eu tenho um absurdo. E isso demonstra que isto aqui é verdade. Por exemplo, eu tenho esse argumento aqui, ó, digamos, por assim dizer. Tá? Eu tenho isso aqui. E aí tá em dúvida, será que isso é verdade? Uma forma de fazer é, bom, vamos negar isso aqui. Se negar isso aqui, você chega num absurdo, você chega na negação de uma tese. Bom, vamos lá, vamos parar de lero mais uma vez e acabar isso aqui rapidinho, né? Ó, vamos verificar se são equivalentes? Tá aí, ó. Então, vou fazer aqui P, então Q, tá? Tá aí, P, então Q. Vou colocar aqui não Q.
não P, só para ficar fácil, para não correr o risco de errar nada. E por último, não Q, então não P. Não precisa fazer toda essa tabela, tá? Você monta a tabela, as colunas que você achar necessário. Vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. P então Q? Verdadeiro, falso, falso então verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Esse inferno que fica aparecendo na tela toda hora. Bom, vamos lá. Não que. O que é não que? A negação do que? Que está aqui, vou negar aquilo ali, então só inverter a linha. Não P. É mais fácil ainda. Vamos lá. Ó, não P, então não que. Vou olhar aqui, aqui e vou aplicar a condicional. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Bom, pessoal, o que você tem que olhar para ver se essa coisa é equivalente a essa coisa? Você vai comparar as colunas delas. Quais são as colunas? Aqui, ó. Esta coluna, você vai comparar com esta coluna. E aí você verifica se elas são iguais. São. Toda valoração de A é igual à valoração em B. Ó. Toda valoração que tem um resultado em A, dá o mesmo resultado em B. Mais uma. Pouquinho maior, aproveitar que o vídeo ficou pequeno, ficou só essa bobagem para o final. P, se somente se Q é equivalente, será que é equivalente a P ou Q e P e Q? Vamos lá. P, Q. Pronto. P, se somente se Q. Como eu tô com preguiça e medo de errar, eu vou fazer agora a negação dessa infâmia aí. Tuft. E agora eu vou fazer... Meu Deus, eu devia ter feito menor, né? Tá aqui. P o Q. Agora eu vou fazer P e Q. My God. Não P e Q. E por último essa coisa toda aqui, tá? Vou chamar de B. Vou colocar B aqui porque não vai ter espaço. Entenderam, né? Eu vou pegar isto aqui e unir com a negação daquela coisa ali. Vamos lá. Ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. P se somente se que. Qual a condição que nós precisamos para que a bi-implicação seja verdadeira? Que os dois átomos, que os dois componentes tenham valores iguais. Ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, diferente. Falso, verdadeiro, diferente. Falso e falso, verdadeiro, porque são iguais. Bom, eu quero a negação desta bicondicional. Então, ó, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. P o quê? Bom, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, falso. P e Q. Aqui sim é o chatinho. Ó. Só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Fupt, fupt. Mano, mas que negócio aqui tá rebelde, hein? Meu Deus. E a negação de não P e Q. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. O que é esse B aqui? B aqui é a junção de P ou Q e não P e Q, tá? A junção.
o e. Vou juntar os dois. Só vai ser verdadeiro se ambos forem verdadeiros. Ó, falso e verdadeiro. Falso. Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro. Falso e verdadeiro. Falso. Agora eu vou comparar o quê? Isso. Cadê isso? Tá aqui. Com isto aqui. Cadê isto aqui? É esta última aqui, ó. Será que as colunas são idênticas? Falso, falso, verdadeiro, 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 falso, falso. Sim, as colunas são idênticas. Portanto, isto aqui é equivalente. Bom, eu acho que é evidente que a gente não precisa, né? Qualquer exemplo que vocês quiserem. Ah, professor, dá um exemplo de quando não é equivalente. Bom, poderia ter sido aqui, ó. Poderia ter pegado isso aqui comparado com isso aqui, por exemplo. Não é equivalente, ó. Falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Opa, mas chegou aqui e não foi, ó. Tá? É um exemplo do que não seria equivalente. Acho que não tem por que eu fazê-lo. Então, façam um exercício, que eu nem sei se eu vou colocar. E até a prova.